Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo, bem-vindo a um mero podcast. Eu sou o Homero e hoje a gente vai fazer uma leitura barra comentários sobre um texto meu no Substack, onde eu estou fazendo uma análise do atual, uma análise de conjuntura da atual direita brasileira, mostrando um problema e tal. Eu não vou enrolar muito, já vou direto, porque, cara, já tem 50 comentários, tá? Então vamos tocar direto, assim, só rapidinho, né? Sobre o que é o texto, né? O texto eu tô. Basicamente, o texto, o que eu tô falando no texto, tá? Ele é um texto provocativo, né? Onde basicamente eu tô apontando que toda a direita nacional tá errada. Uns 99%, um ou dois caras da direita brasileira estão corretos, tá? Todo o resto é errado. Tá? É basicamente isso que eu estou querendo apontar nesse texto. E apesar de que parece algo muito delírio, né? Uma mania de grandeza, o cara chegar e apontar, vocês todos estão errados e o correto sou eu. Ao longo do texto eu vou te explicando e você vai ver que, olha, talvez faça sentido o que eu estou dizendo, tá? Obviamente eu não sou o dono da verdade. Se o pessoal da direita quiser continuar dando murro em ponta de faca, cada um, né? Eu faço isso aqui por hobby, né? Eu não vivo disso, não vivo de internet, não vivo de YouTube, nada. Então o título é Uma Caneta Sem Tinta, né? Você vai entender esse título lá pro final do texto, né? Sobre a impossibilidade de virar a mesa. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor, se alguém estiver lendo junto, né? Acho que aqui tá um pouco melhor, né? Alô, 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 tá. Antes de tudo, a direita precisa entender que o inimigo dela não é o centrão. O foco de grande parte da direita brasileira está errado. O centrão não é o problema. Especialmente é preciso dizer bem claramente que Alexandre de Moraes não é o problema central da direita brasileira. Esse primeiro parágrafo, só comentando aqui, isso aqui é um parágrafo que você põe para chamar a atenção da pessoa para ler o texto, tá? Então eu estou botando um ponto polêmico no primeiro parágrafo para que o leitor veja e fale, não, mas eu quero ver o que está escrito a mais, né? Mas seguindo, são táticas de youtuber, né? Sim, exatamente isso que você leu. O Alexandre de Moraes não é o principal problema da direita brasileira. Ai, mas as pessoas estão presas. Eu já vou falar pra ti das pessoas que estão presas, tá? Aliás, eu vou falar agora, tá? Eu vou dizer a real agora, tá? As pessoas que estão presas pelo 8 de janeiro, tá? Todas elas são adultas. Até onde eu saiba, não tem nenhuma criança, nenhum adolescente preso, tá? Então, um adulto ele é responsável por aquilo que ele faz, tá bom? Então, as pessoas que estão lá são responsáveis porque elas estavam lá dentro fazendo uma baderna. Ah, mas elas foram manipuladas para fazer isso. Sim, foram manipuladas. Ah, mas elas foram vítimas. Sim, foram vítimas. Ah, mas elas erraram. Ah, mas muita gente tá presa injustamente. É verdade, tá? Só que é o seguinte, né? Tem erros na vida, tá? Isso aqui é um conselho meu para sua vida, tá? Tem erros que você não pode cometer na vida. Então, por exemplo, você tem uma namorada, você não pode trair sua namorada, porque se ela descobrir, por mais que ela seja uma pessoa virtuosa e goste de ti, que te perdoe, não vai ser a mesma coisa nunca mais, tá? A mesma coisa, por exemplo, se o cara que trabalha num banco, eu fiz um depósito errado, depositei 500 mil reais errado numa conta, não, você vai ser preso, né? É isso que vai acontecer, tu vai ser preso, né? Então, assim, tu vai ter que achar advogado, correr atrás, entendeu? O ponto que eu tô querendo te dizer, meu querido, é que existem erros na vida que tu só pode cometer uma vez. Tá? Então, as pessoas estão presas porque erraram. Elas erraram, elas cometeram um erro, sim. Tá? Mas são adultos que cometeram um erro, tá? E que sabiam o que estavam fazendo, tá bom? Me compadeço principalmente das pessoas que foram presas injustamente, tá? No sentido... Por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoa que foi presa injustamente. O cara que estava no acampamento lá em Brasília e que não participou do ato, mas levaram ele junto, né? Os militares vieram e botaram as pessoas no ônibus, todo mundo acreditou nos militares, e as pessoas foram presas, né? Ok, as pessoas que não tem nada a ver, beleza. Mas as pessoas que estavam participando lá, cara, são adultos, sabem o que estavam fazendo, tá? Desculpa, talvez você me escute falando isso, tal, você pense que, olha, é uma insensibilidade da minha parte e tal.
Mas as pessoas, elas precisam ser responsabilizadas pelo que elas fazem, tá bom? Mais uma vez dizendo, né, me compadeço das pessoas que estão pagando injustamente, tá? Mas uma boa parte das pessoas que tava lá, cara, que tá preso lá, não é de graça, tá? Então, para deixar bem claro, seguindo o texto, né? O direitista brasileiro acredita que o problema é o Xandão. O direitista brasileiro que acredita que o problema é o Xandão assemelha-se a um cachorro perseguindo um carro. Eu pergunto, o que acontece com o cachorro se o cachorro parar e ele finalmente alcançar um carro? Eu botei uma foto de 2 cachorros perseguindo um carro, né? Isso aí você vê em vila aí, né? Tu sai de carro, tu vê a cachorrada correndo atrás, tá? No sentido assim, ok, o cachorro ele tá ali latindo, correndo, mas daí se o carro para, o que acontece se o carro parar? Né? O que o cachorro vai fazer? Né? Não vai fazer nada, né? E isso vale com relação ao impeachment do Xandão, né? O que o impeachment do Xandão conseguiria para a direita? Né? Supondo que eles fizessem um grande movimento e isso fosse alcançado, o que é algo bastante improvável, o que resultaria disso? Né? A resposta é a seguinte: uma nova vaga de ministro do Supremo para o Lula indicar. Né? E eu pergunto aqui, é isso que você quer? Você está disposto a dar uma vaga nova do Supremo para o PT? Porque o esforço que está sendo feito por parte da direita brasileira para tentar tirar o Xandão, no fim das contas ele vai resultar em uma vaga nova para o PT indicar. Tá? Então, em última análise, vai ser isso que vai acontecer. Tá? Você vai ter mais um Flávio Dino, gordão ditaduras lá, como diria o Monark, né? Que vai ser indicado. Né? Mas vamos retomar o texto aqui. É isso que você quer? Você está disposto a dar uma vaga nova do Supremo para o PT? A não ser claro que o plano do direitista seja fazer o impedimento do Xandão, vírgula, seguido de uma anulação da eleição, vírgula, seguido de uma nova prisão de Lula, vírgula, seguido de novas eleições para o líder da direita possa vencer e indicar um ministro melhor. Né? Eu pergunto, o que mais você quer, meu querido? Uma mulher de mais de 20 anos, virgem, sem tatuagens, católica para casar e ter filhos? Né? Quer dizer, tu tá... O que mais que você quer, meu? Quer dizer, você quer o impeachment do Xandão, vamos lá. Você quer o impeachment do Xandão, né? Seguindo da anulação da eleição, seguindo uma nova prisão do Lula para remover ele do cargo, seguindo novas eleições e supondo que o presidente da direita vá vencer, tá? Para ele indicar um ministro melhor. Tá? Então, qual é a chance disso? Vamos tentar ser racional. Qual que é a chance disso acontecer? Tô perguntando. Né? Você acha que isso vai acontecer? Seguindo aqui. Todo esforço empregado na luta contra o Xandão por parte da direita é um erro. Tá? Já são quase 2 anos perseguindo essa mesma pauta sem dar qualquer resultado concreto. Nem os presos do 8 do 1 conseguiram libertar. Vocês acham que irão chegar aonde com essa pauta? É verdade que é uma pauta que dá cliques, que engaja. É bom defender no YouTube para ganhar inscritos na bolha da direita e também ganhar uns live pics. Mas e o resultado concreto, cadê? Né? Então, o ponto aqui, o caminho que eu estou mostrando nesse texto, ele é um caminho difícil de fazer. Né? Porque o que é a pauta fácil? Né? É a pauta do tic-tac. É a pauta do... Se tu for olhar nesses canais aí, PH Vox, Ítalo Lorenzon, Paulo Figueiredo, tá? Os vídeos dos caras só assim, não, temos tantas assinaturas agora, faltam só tantas assinaturas no Senado, tic-tac, patriotas, compre meu curso, não sei o quê. Esse tipo de pauta, né, de você, vou derrubar o Xandão, não sei o que e tal, isso aí dá clique. Tá? Isso em termos de YouTube, isso gera engajamento e é bom pro canal. Tá? O que não é bom pro canal é eu chegar e falar o que eu tô falando aqui, né? De mostrar, ó, tu tá fazendo um esforço, tá, que é inútil. Não que seja inútil. Eu acho que toda pressão, talvez, em última análise, ela seja útil de algum modo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um esforço enorme para uma pauta que, simplesmente, se tu conseguir ela, tu vai dar um ministro novo do Supremo pro PT indicar. A não ser, claro, que você faça esse movimento, né, revolucionário que eu falei aqui, né? Que seria impedimento do Xandão, seguido de uma anulação da eleição, seguido de uma nova prisão de Lula, seguido de novas eleições. Né? E daí, se o líder da direita vencer,
Daí você indica um ministro novo. Agora, você querer pedir um impeachment do Xandão, sendo que quem tá no governo, quem vai indicar é um cara do PT, olha... Qual que é a lógica disso, meu querido? Mas voltando ao texto. Então, só dizendo pra ti que, olha, o caminho fácil é isso. É gritar fora Xandão, é sair, vou pedir o impedimento do Xandão, porque não sei o que e tal. Mas isso aí me parece aquele exemplo que eu dei ali no começo. Isso aí é um cachorro perseguindo um carro. Né? É um cachorro perseguindo um carro. Né? Provavelmente você não vai conseguir pegar o carro. E olha, se tu conseguir pegar o carro, não vai acontecer nada. Mas é uma pauta muito boa de você defender em rede social, né? Então por isso que a boa parte da direita brasileira hoje, ela é tudo essa direita tic-tac, né? Que é a direita de, não, é só tantas assinaturas a mais que a gente vai conseguir e tal, e tal, e tal, né? Sendo que, na minha opinião, isso aí é um esforço inútil. Né? Não inútil, né? Mas você poderia direcionar a energia para algo melhor, tá? Vamos seguir o texto aqui, que acho que eu desenvolvo um pouco mais essa ideia, né? É preciso que a direita brasileira entenda que a luta deve ser direcionada não ao Xandão, mas sim à esquerda nacional, representada por Lula e o PT. O inimigo, no sentido schmittiano, não é o centro, o inimigo é a esquerda. Tá? Então, o antagonista do movimento da direita é a esquerda, assim como o antagonista da esquerda é a direita. Tá? Então, a dialética teria que antagonizar com o outro. A direita brasileira não consegue fazer isso. A direita brasileira, em vez dela usar a energia dela contra a esquerda, ela está usando contra o centro. Né? Agora, por que isso acontece? Né? Vamos de novo aqui. Ó. É preciso que a direita brasileira entenda que a luta deve ser direcionada não ao Xandão, mas sim à esquerda nacional, representada por Lula e o PT. O inimigo, no sentido schmittiano, não é o centro, o inimigo é a esquerda. Né? Contudo, isso é muito difícil para o direitista entender, pois ele não consegue ver o centro. Ele acha que tudo que não está de acordo com o que ele considera direita é esquerda, né? É que é aquela coisa que é a escola Marcelo Andrade de ciências políticas, né? Então, o Marcelo Andrade, ele tem um modelo ideal dele do que seria a direita, né? Que seria esse liberal e tal. O liberal, sabe? O liberal, que se diz liberal conservador, ele põe na cabeça dele que isso aí é direita, né? E daí, logo, qualquer outra coisa que não é isso é esquerda, né? E o que acontece? Tu joga para, entre aspas, esquerda, todos os outros tipos de direita, e tu joga também para a esquerda o centro. Tá? Então, a direita brasileira atual, ela não consegue, no sentido assim, tudo que é diferente dela, ela julga automaticamente como esquerda, o que não é o caso, né? O Marcelo Andrade, por exemplo, ele vai olhar o regime militar e fala, bom, se no regime militar teve obras estatais, teve interferência estatal na economia, logo, né, como o direitista é o liberal, logo o regime militar foi de esquerda. Né? Eu tenho um texto no meu Substack onde eu falo sobre isso e tal, né? A questão do Marcelo Andrade. Mas seguindo, né, o direitista burro acredita que o Xandão é de esquerda, isso é falso. Né? A verdade sobre o Xandão é que ele é alguém que foi colocado... Isso aqui é debatido dentro da bolha nacionalista, tá? O que é o Xandão, tá? O que eu acho é isso aqui, ó, que não é só eu que acho, né? A verdade sobre o Xandão é que ele é alguém que foi colocado pela classe política do Brasil para salvar a classe política do Brasil. Né? Ele não tem ideologia, ele é fisiológico e ele está lá para cumprir sua função. Qual que é a função que ele está lá para cumprir? Salvar a classe política do Brasil de ameaças, tá? No caso, em primeiro momento, essa ameaça, né, foi lá o negócio do Lava Jato, né, e depois a ameaça ao bolsonarismo. Tá? Se ele tem talvez alguma ideologia, né, talvez seja um centro-direita, e olha lá, aqui a gente está supondo, né, uma ideologia do Xandão que eu não acho que existe. Tá? Se me perguntar o que eu acho que ele é um fisiológico. Né? Então, mas ele tem alguns indicadores ali que talvez ele seria um centro-direita, né? Você pega, por exemplo, o Xandão, se tu procurar na internet, você vai ver que tem vídeos dele, né, cortando pés de maconha no meio do mato, nas operações da polícia, tá? Você pode pesquisar aí na internet, você vai ver.
O Xandão também, ele não é um cara contra o armamento da população, tal. Tem alguns indicadores que talvez poderia jogar ele para um centro-direita, mas eu não acho, cara, tá? Eu acho que é fisiologismo puro, tá? Ele foi colocado lá para a função dele, que é salvar a classe política brasileira, né, de influências externas, e ele está cumprindo a função, né? Ele vota de acordo com aquilo que a classe política define, né? Então, por exemplo, tem esse vídeo que eu falei dele na internet cortando uns pés de maconha? Tem. Mas, ao mesmo tempo, tem votações dele também flexibilizando ali a maconha. Então, ele vota meio de um lado, meio do outro, meio assim... eu não acredito que seja possível tu atribuir uma ideologia para ele, tá? Agora, a maioria do chamado centro, eles são burros o suficiente para não conseguir ter uma ideologia. Para tu ter uma ideologia, tu pelo menos não pode ser burro. Tu tem que ter algum pensamento ali, entendeu? A grande parte do centrão não tem esse pensamento, é fisiologismo puro. O Xandão também, tá? Mas o Xandão não é burro, né? Ele não é burro, né? Ele não é só um cara... Bom, vamos seguir o texto aqui. É preciso que se entenda que o Xandão não é só um cara com coragem metendo louco na República. Junto a ele existe uma boa parte da oligarquia dando suporte às ações dele, a oligarquia local. Mas falaremos do Xandão mais à frente. Primeiro vamos explicar a estrutura de governança do Brasil atual, né? Então, até aqui, vamos com calma, né? Eu gostaria que tu entendesse o ponto, né? Então, o que eu tô querendo dizer aqui, né, é que a direita toda ela tá errada, porque ela tá se antagonizando com aquilo que não deveria se antagonizar, né? O antagonista da direita deveria ser a esquerda, né? Agora, no atual momento, o antagonista da direita é o centrão, né? E o Xandão, tá? Ele, na minha opinião, ele é só um cara fisiológico. Um cara bastante inteligente, ninguém chega na posição dele sem ter uma inteligência razoável, tá? Mas eu não vejo ele no sentido... Eu não acho ele ideológico, assim, como pega o ministro Barroso. O ministro Barroso é ideológico, né? Se tu me perguntar o que eu acho, o ministro Barroso é ideológico, né? O terrivelmente evangélico também é ideológico, né? Mas o Xandão não é ideológico. O Xandão me parece um cara fisiológico, tá? Se tivesse que dizer qual a ideologia dele, talvez eu daria ali um centro-direita, mas eu não sei se eu concordo com isso, né? E o que eu acho, né, do Xandão é aquilo que eu disse, ó, e pra mim esse cara, ele tá lá para defender a classe política. Ele foi colocado lá pelo Temer, né, para defender a classe política. Tá, agora eu vou falar um pouco do tripé de governança nacional, né. Basicamente eu vou fazer uma análise das três forças que estão em coalizão, tá, governando o país, tá? Por isso que é um tripé, né? É bastante claro que o Brasil é governado por um tripé, onde o Xandão é só parte de uma perna. Esse tripé é formado por um braço do Partido Democrata Americano no Brasil, né, que seria a Legacy Media, né, principalmente a Rede Globo, né? Tipo, o Partido Democrata ele opera através da grande mídia, né, mas ele não é só a grande mídia, né? Tem ONGs, tem um monte de coisa, tá? A indústria cultural como um todo, né? Isso seria uma perna do tripé. Segunda perna seria o Centrão, e dentro do Centrão você vai ter o ministro Calvíssimo, Xandão, e a última perna seria o PT, né? Como um todo, a esquerda nacional como um todo, né? Derrubando a perna do tripé, o governo não se sustentará mais, tá? Vamos às opções. Então, opção número 1. Eu tô te contando, assim, tem um tripé de sustentação com o Partido Democrata Americano, o Centrão e o PT. Tá? Três coisas que controlam o Brasil hoje, né? Opção número 1. Derrubar a Legacy Media, que seria o Partido Democrata Americano no Brasil. Não é possível fazer isso agora, pois o mesmo que o governo democrata americano caia, ela, no caso a Legacy Media, ainda assim irá operar de modo autônomo. Vimos isso durante todo o governo Trump, né? Então, Trump estava no poder e ainda assim, né,
A Legacy Media estava contra, o governo Bolsonaro estava no poder e a Legacy Media estava contra também, tá? Ela funciona de um modo autônomo, independentemente do governo, tá? Pergunto, né? Você acha que a Rede Globo vai passar a apoiar a direita brasileira se o Trump voltar? Né? A gente já vai falar do Trump também, né? Por que a gente já vai falar do Trump? Porque existe uma crença dentro da direita brasileira que eles estão pedindo uma salvação externa, uma salvação divina que vai vir no caso do Trump, né? Então basicamente, toda a direita brasileira, ela tá na esperança que o Trump volte e salve o Brasil, tá? Né? Isso depende da volta do Trump, né? Eu acho que o Trump vai voltar, né? Mas, e se não voltar, né? E se não voltar, né? Seguindo. O único modo de acabar com a Legacy Media é através de uma destruição gradual que envolverá a substituição dela por redes sociais de direita. Um processo que levará décadas. Então essa não é uma opção viável. Então assim, tem como acabar com o Partido Democrata Americano no Brasil agora? Resposta não. Né? Vai demorar um tempo para isso acontecer, décadas, tá? Vai demorar, principalmente vai demorar décadas, porque os boomers vão demorar um tempo para morrer, tá? Que são as pessoas que são mais afetadas pela Globo, tá? Opção número 2, derrubar o Centrão, que daí eu botei entre parênteses o Xandão, né? Porque ele é o representante deles, né? Bom, isso não é viável a curto prazo pelo motivo explicado acima. Derrubar ele significa designar um novo nome do PT para o mesmo cargo. Esse nome do PT será provavelmente mais hostil à direita que o Xandão, né? Sempre lembre que você está no Brasil, sempre é possível piorar, né? Então, quer dizer, o direitista está muito brabo que o Xandão está perseguindo ele, né? Mas pode ser que ele consiga, que o carro pegue o cachorro, né? Ele consiga derrubar o Xandão, e daí o cara põe o Bessias lá do... um cara muito pior que o Xandão, tá entendendo? Então, a opção... Você derrubar o Xandão talvez seria algo viável se você tivesse um presidente de direita. Tá? Agora, como a gente tem um... não compensa, tá? Não compensa. Atualmente não compensa. Opção número 3, derrubar o PT. O PT, em parte, já está derrubado. Ele perdeu grande parte de sua representação popular e tudo indica que agora, nas eleições de prefeito, ele perderá mais ainda. Negrito, né? O trabalho do bolsonarismo, que identificamos como a direita no Brasil atual, é antagonizar com o PT e não com o Xandão. Tá? Então eu estou te mostrando aqui nesse texto que o alvo da direita brasileira está errada. Tá? O alvo não deveria ser o Xandão, o alvo deveria ser o PT. Tá? Porque o PT ele é a perna mais fácil de quebrar do tripé que está comandando o país. Tá bom? E assim, bolsonarismo como sendo direita, tá? Cara, não dá pra dizer, meu Deus, que direita. Não dá pra olhar assim pro Bolsonaro e falar, nossa, que direita. Porque a gente sabe que não é bem, entendeu? O ideal e tal, mas a esquerda e a direita, elas são conceitos dinâmicos que variam ao longo do tempo. E no atual momento histórico do Brasil, a direita ela é configurada através do bolsonarismo, tá? Então não é que, meu Deus, o Bolsonaro é o, nossa, direitista e tal, não, tá? Mas é o que tem. Seguindo o texto. É preciso se perguntar por que o Centrão tirou o Lula da cadeia para jogá-lo na cadeira da presidência novamente ao declará-lo vencedor em 2022, né? Lembrando aquela coisa que eu sempre falo, né, sobre o regime democrático, sobre eleições, né? Numa eleição não vence quem tem mais votos, vence quem é declarado vencedor, tá? Não necessariamente... o que eu tô querendo dizer assim, em última análise, tá? Quem define quem vence uma eleição é quem diz quem venceu a eleição, tá? Enfim, não posso falar muito disso, né? A resposta é bastante óbvia, que era um A. O bolsonarismo se mostrou em seu governo uma força muito mais hostil ao Centrão do que o petismo, né? Então por que o Centrão tirou o Lula da cadeia? Porque o Centrão ele se dava muito melhor com o Lula do que com o Bolsonaro, né?
o bolsonarismo se mostrou uma força hostil ao centrão. O bolsonarismo, em especial na figura do liberal Paulo Guedes, fez o possível para destruir o centrão. E a consequência natural era que o fisiologismo, buscando sua autoproteção, fechasse com uma ala menos hostil, que foi a ala do PT. Muitos direitistas se doem muito com o Xandão e seu autoritarismo, mas eles não entendem que, na verdade, o Xandão é uma força política reativa, resultante do extremismo bolsonarista. Aqui a teoria da mola, fácil e útil para explicar. Deixa eu tomar uma coquinha aqui. Presta atenção nessa parte, que essa parte é interessante. Se você puxar ou apertar uma mola, ela tende, quando solta, a dar uma resposta de proporção semelhante no sentido contrário. O Xandão age do modo que ele age, pois é a força necessária para dar uma resposta à altura para o extremismo de direita, que apertou a mola. Então o bolsonarismo de 2018 em diante seria uma grande força apertando uma mola, né? E quem desapertou a mola é o centrão, tá? Na figura do Alexandre de Moraes, tá bom? Aqui precisamos fazer uma pausa e dizer que o bolsonarismo não é extremo. Existem setores da direita muito mais extremistas que o bolsonarismo. Mas você tem que observar a questão do extremismo em comparação com o que era a direita brasileira antes. Eis a direita brasileira antes. Perceba o nível de bunda molice. Tá aqui uma foto da direita brasileira antes do Bolsonaro, tá? Ah, cara. Então esse aqui é o Zé Serra, tá? Por quem é jovem e não conhece, é um médico. Esse aqui é o FHC, um dos caras que desnuclearizou o Brasil, né? O cara que o Enéas dizia com todo respeito, Vossa Excelência é um traidor da pátria, né? Isso era a direita brasileira, né? Se você comparar a direita anterior, que seria o PSDB, com o bolsonarismo, é evidente que ocorreu uma virada extrema para a direita dentro da direita. Então, você tinha essa direita aqui, né, esquisitíssima, daí a direita ficou mais direita ainda. Por isso que eu estou dizendo que o bolsonarismo ele é um extremismo, né? Ele não é um extremismo se comparado ao máximo de extremismo que poderia ter na direita, tá? Existem setores da direita muito mais extremistas, né? Você pode meter um cesarismo aí, um negócio, né? Mas, se comparado com o que era a direita brasileira antes, a direita brasileira entrou em um processo de extremização, tá? Tanto que as pessoas de direita hoje nem consideram isso aqui direita, né? Talvez o Marcelo Andrade considere, viu? Porque isso aqui era o liberal, né? O pessoal liberal, social-democrata, não sei o que e tal, né? Mas enfim, né? Vamos seguindo. Então, para deixar bem claro, Bolsonaro não é um extremista se comparado ao máximo extremismo possível de direita, mas ele é um extremista se comparado com o que tinha antes na direita, né? Esse extremismo e a sanha bolsonarista por destruir o centrão foi um movimento de apertar a mola, né? E o ministro Xandão é a força contrária reativa. Ele é uma resposta, né? O Xandão possui o nível de autoritarismo necessário e suficiente para controlar o bolsonarismo. Foi dado a ele esse poder justamente para isso, né? Que é a função dele, né? Ele é um freio defensivo estabelecido por Brasília a essa nova direita que tinha como objetivo destruí-la. Citação. Se você acredita que a política brasileira se resume na frase mais Brasil, menos Brasília, não se surpreenda quando Brasília se virar contra você, né? Então, o que foi o governo Bolsonaro 1 em 2018 em diante? Mais Brasil, menos Brasília, se gritar, pega centrão, lembra? General Heleno, né? Era isso, direita. Então, o projeto da direita brasileira era uma destruição completa de tudo, né? Ou seria uma direita desconstrucionista, né? Que seria um virar de mesa, né? Seria virar a mesa, trocar tudo, né? Virar a mesa no sentido de tem as peças do jogo em cima da mesa, você vira a mesa, cai as peças tudo, você desvira a mesa e começa de novo, tá?
Então, o projeto bolsonarista no começo de 2018 em diante tinha essa coisa de virar de mesa, né? Ah, mais Brasil, menos Brasília. Ah, se gritar pegar centrão. Ou então agora o Ricardo Salles, né? Ah, é melhor perder de pé do que ganhar de 4 e tal. Aquela coisa toda, né? Então o projeto era esse, né? E a consequência lógica é que, bom, fazer isso é você apertar a mola, né? Então, quanto mais você aperta a mola, mais força você vai ter pro outro lado desapertando a mola, tá? Por isso que o Xandão, o Alexandre de Moraes, é uma força reativa, né? Ele não é ideológico, né? Pelo menos eu acho que não, eu posso estar errado, né? Mas ele é uma força reativa. Ele é o Brasília, tá? Mostrando pro Brasil, né? Quem que manda, tá? Então, se o cara lá, mais Brasil, menos Brasília. Brasília virou e falou, não, pera um pouquinho. Pera um pouquinho, cara, só um pouquinho, né? Mas, enfim, seguindo. Né? A verdade é que o Bolsonaro deveria ter negociado com o Centrão no dia 1 do seu governo, tá? Então, quando ele entrou, ele não queria negociar. Tu lembra disso? Não faz tanto tempo, é impossível que você não lembre, né? Ele entrou e falou, não vai ter toma lá da cá, não vai ter negociação, não sei o que, a gente vai governar do nosso jeito, a gente vai indicar ministro técnico, não vai ter ministro político, nada, entendeu? Lembra disso? Né? Do começo? Tu lembra como é que foi o começo? Né? Isso aí é pressionar a mola, né? Pressionou a mola, né? Seguindo. Mais tarde ele negociou, mas não porque ele queria, mas sim porque ele não teve escolha. Né? Que daí a gente volta naquilo que eu falei. É impossível governar sem o centro. Né? É impossível governar sem as oligarquias locais. Tá? Teoria das elites, básico. Né? 101. Né? Ainda assim, o centrão, dentro do governo Bolsonaro, sabia que estava em uma posição ruim e precisava de uma posição mais confortável. E essa posição, apesar de impopular, era o petismo. Indo bem direto ao ponto sobre duas coisas que precisam ser feitas pela direita. É necessário que o bolsonarismo se mostre ao centrão como uma força que não quer destruí-lo, né? Então é preciso que o bolsonarismo mude, tá? E saia desse negócio de desconstruir tudo, virar mesa e não sei o que, tá? E 2, né? É preciso que o bolsonarismo também se mostre para eles como uma força que é melhor para eles que o PT. Tá? São duas coisas que precisam ser feitas, né? Através dessa postura, será possível angariar apoio da elite interna para a direita retornar ao poder em 2026 com ou sem Bolsonaro. Né? Especificamente falando sobre a anistia dos presos do dia 8 de janeiro, eis aqui uma provocação verdadeira mais difícil de aceitar. Frase de efeito para chamar a atenção para o leitor do artigo. Né? Citação. A direita não deve ter como foco exigir anistia para os presos do 8 de janeiro. A direita deve ter como foco exigir anistia para Alexandre de Moraes pelo que ele fez com os presos do 8 de janeiro. Né? Frase provocativa. Eu sei que isso não vai acontecer, tá? Mas é só uma frase provocativa. Sim, você leu corretamente. Explico. A pessoa que pede o impedimento de Alexandre de Moraes está cada vez mais apertando a mola. E assim está, sem saber, cada vez pedindo mais autoritarismo. Ou seja, cada vez que um direitista ele solicita impeachment do Xandão, não sei o que, é necessário uma resposta ainda maior por parte do centro contra o povo, que vai aumentar o nível de autoritarismo. Tá? Junto a isso, ele, no caso o bolsonarista que pede o impedimento do Alexandre de Moraes, está jogando o centrão cada vez mais para o colo do PT. Por mais bem intencionado que seja o direitista que pede o impedimento do Xandão, é preciso deixar bem claro que, na verdade, ele está trabalhando contra a liberação dos presos do 8 de janeiro. Não adianta ter boas intenções se a sua ação não é a correta, né? Então, você pode ter muitas boas ações, mas ainda assim tu vai resultar em um resultado ruim, né? Então, quando um exemplo bem clássico disso é quando o cara cai de moto
né? Daí tu, bem intencionado, tu tenta levantar o cara quebra a coluna do cara. Tá? Isso é uma ação bem intencionada, mas que não é a ação correta, não é a ação orientada com a razão, né? E eu acho que é precisamente isso, o cara que pede impeachment do Xandão, precisamente é isso. Tá? Tipo, ele tá bem intencionado. Então, ele olha o preso lá, os caras que estão presos injustamente, ele fica compadecido e ele tem um sentimento genuíno de que, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Né? E o que ele faz, sem saber, ele tá piorando a situação. Né? Porque ele tá querendo radicalizar ainda mais para tentar virar a mesa e tirar o Xandão. E isso vai exigir por parte do centro um autoritarismo ainda maior. Então o ponto que eu tô querendo mostrar é que não adianta tu só ter boa intenção. Tá? Você pedir impeachment do Xandão, você pedir que, olha, se liberte os presos do 8 de janeiro, isso é uma boa intenção, é claro que é. Não tô dizendo que você não é uma boa pessoa. Talvez seja até muito melhor que eu, viu? Só que assim, não adianta isso. Tá? Tu tá só piorando a situação. Seguindo, né? É preciso que você entenda, leitor, que não é possível anistiar os presos do 8 de janeiro sem que a direita volte ao poder antes. Né? Primeiro você volta ao poder, depois você salva as pessoas. Né? Que fique claro, não é possível salvar as pessoas do 8 de janeiro sem ter o poder para fazê-lo, uma vez que o poder é a condição para a realização da ação. Tá? O que eu estou querendo dizer assim, o poder ele é anterior à ação. Tá? Então tu precisa ter o poder para conseguir realizar uma ação. Então o cara cadeirante, né? Ele tem o poder de caminhar? Não. Então adianta ele ficar pedindo para caminhar? Não. Tá? Primeiro, o ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte, o direitista brasileiro ele está errado ele primeiro ele quer libertar os presos e depois ter o poder. Tá? Só que é o contrário, o ideal seria você primeiro ter o poder e daí usar o poder para liberar os presos. Tá? Não sei se ficou claro, né? Mas o ponto principal aqui, ó. Cadê, ó? Não é possível salvar os presos do 8 de janeiro sem ter o poder para fazê-lo, uma vez que o poder é a condição para a realização da ação. Acho que é teoria, tá? Por isso, todo o esforço da direita brasileira está direcionado para o alvo errado. O alvo não deve ser o centro, o alvo deve ser a esquerda. O centro só está apoiando a esquerda, pois a direita quer destruí-lo. Enquanto a postura da direita for uma postura de quebrar, ao invés de construir pontes, os presos do 8 de janeiro jamais serão soltos. Você pode até querer negar isso que você leu agora, mas é a verdade. Se você defende o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, você não é parte da solução, você é parte do problema. Né? Verdade difícil de engolir, mas é uma verdade. Né? Você é livre para ignorar a verdade, mas é um escravo das consequências de ignorá-la. Né? Isso aqui é frase. Eu sei que parece frase de coach, frase motivacional, né? Mas é estoicismo, né? Você é livre, né? Porque esse é um negócio, parênteses, né? Isso é um negócio da liberdade, né? Eu vou fazer um episódio falando sobre isso no futuro, mas a liberdade, ela, de certo modo, ela sempre te escraviza, porque tu é um escravo da consequência do teu ato da liberdade, né? Então, por exemplo, alguém que use drogas, ela usou por uma livre e espontânea vontade, mas ela vai ser... A consequência vai ser ela se viciar em drogas. Né? Então, e vai fazer a pessoa virar uma escrava. Né? Outra coisa, por exemplo, você é livre para não estudar, mas se você decidir não estudar, você é um escravo da consequência do não estudar, que é ir mal numa prova. Né? Enfim. Né? Quanto mais pressão for feita pelo impedimento de Alexandre de Moraes, mais distante fica a liberação dos presos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É preciso que a direita brasileira como um todo, em todas as suas vertentes, una-se contra a esquerda buscando conciliação com o centro. Isso implica uma mudança grande de foco, sim, é verdade. A direita até aqui tem tido uma postura de jovem imaturo, que quer ganhar tudo na base do grito e do esperneio, virando a mesa. É preciso que a direita brasileira cresça e passe para um segundo estágio, onde ela deve buscar uma conciliação com as partes do sistema que podem ser conciliadas para retomar o poder.
Daí depois, com o poder, anistia-se todo mundo, incluindo o ministro Alexandre de Moraes. Tá? O que eu tô defendendo aqui é que eu não acredito que seja possível virar a mesa, tá? Não acredito que seja possível ser feito isso. E eu defendo uma postura mais conciliadora com a elite interna. Ah, mas a elite interna são bandidos. Sim, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas eu defendo que seja feita uma conciliação, tá? Que a direita busque não destruir o centro, tá? Que o inimigo não seja visto como o centro. Tá? Agora, isso vai acontecer? Não vai, pô. Não vai. Eles porque rende mais clique, né? Rende mais superchat, live pix, você gritar fora Xandão e dizer que mais depois de 70 e poucas horas você vai conseguir mais tantas assinaturas, faça o pix patriota, mais não sei quantos senadores a gente abre o pedido, entendeu? Isso aí, né, meu? A questão Trump. Agora a gente vai falar um pouquinho da questão Trump, né? Há poucos falamos que o Centrão apoia a esquerda, pois ela é menos ruim para eles. O que é uma grande verdade. A direita atual quer virar a mesa, destruir o Centrão, vender todas as estatais, não dar verba nenhuma para políticos e quer prender o principal representante deles, que é o Xandão. A eleição de Donald Trump, se ocorrer, pode ser uma grande oportunidade para a direita. Isso porque uma pressão externa do Zewa trumpista pode resultar em ficar caro para o Centrão apoiar o PT. Ficar caro no sentido de que o Centrão terá que fazer um cálculo político nesse novo cenário geopolítico. Né? Então, por enquanto, né, para o Centrão tá barato continuar com o PT. Né? Porque tem ali o Biden, entendeu? Tá tudo certo, tá tudo dentro do jogo, tá? Se mudar, eles vão ter que fazer um cálculo. Aí o cálculo funciona mais ou menos desse modo, ó. Se estiver muito arriscado apoiar... Pensa como se fosse o Centrão, né? Se estiver muito arriscado apoiar o PT pela pressão internacional, né? E, isso aqui é importante, esse E é importante, né? E a direita brasileira tiver uma postura mais conciliadora, ao invés de destruidora, com relação ao Centrão, é possível que o Centrão abandone a esquerda e a direita volte ao poder em 2026, tá? Então, só a pressão externa eu acho que não adianta. Só a pressão externa do Trump eu acho que não adianta. É preciso que a direita brasileira mude também, tá? Agora, se ficar caro para o Centrão apoiar a esquerda por causa do Trump, mas, né, contrário, a direita continuar com essa postura hostil com o Centrão, é provável que, no cálculo político deles, eles decidam pagar o preço caro e continuar apoiando a esquerda, mesmo que a situação deles fique pior do que está hoje. Isso porque perder um pouco é melhor do que perder tudo, e eles podem fechar com a China, o que causará um problema ainda maior para a direita do Brasil, né? Então, o que eu estou tentando te mostrar é que somente a pressão externa não é suficiente, porque se a pressão externa não vier acompanhada de uma postura conciliadora interna da direita com relação às oligarquias locais, é provável que as oligarquias locais, em termos de sobrevivência, elas continuem com o PT com a esquerda, né? E talvez você arraste o Brasil para o lado da China, tá? Com a pressão. Então, a pressão do Trump, ela pode ser muito ruim para o Brasil. Ela pode dar certo, né, de ajudar a direita a voltar ao poder se a direita tiver essa postura mais conciliadora, mas ao mesmo tempo ela pode acabar empurrando o Brasil para a China, né? O que vai causar um problema ainda maior por parte da direita brasileira, porque daí a censura vai aumentar ainda mais, né, se eles estiverem fechados com a China. Então, dois cenários, né? Vamos tentar assim. São dois cenários que eu estou tentando te mostrar. Primeiro cenário, Trump volta e começa a fazer pressão no Centrão, tá? E daí a direita brasileira conciliando, traz os caras para não, fecha com a gente e tal, daí o Centrão fecha com a direita e a direita volta, né? Cenário número 2, o Trump pressiona o Brasil e a direita, vou virar a mesa, mais Brasil menos Brasília, não sei o que e tal. O Centrão
vai fechar com... vai sobreviver, tá? Fisiologismo, né? É sobrevivência. Ele sabe que ele não vai sobreviver com a direita, então ele vai até o fim com a esquerda, mesmo que ele tenha que abrir mão de muito poder e mesmo que ele tenha que fechar com a China. Tá entendendo que a postura de você querer virar a mesa, ela pode atrapalhar a direita brasileira? Porque ela pode empurrar o Brasil para a China? Tá entendendo? Seguindo. Com relação à possível volta do trumpismo, é preciso que haja uma colaboração bilateral da direita brasileira com a direita americana, para deixar o PT cada vez menos atrativo ao centrão, e junto a isso, no Brasil, 2, deve ter uma mudança de postura da direita, para que ela não veja o centrão como um inimigo, mas sim como um potencial aliado contra a esquerda. Tá, então aqui são outros 2 pontos, eu vou desenvolver eles aqui. O ponto 1 primeiro, que é a colaboração bilateral da direita brasileira com a direita americana. Né? A colaboração bilateral entre a direita brasileira e a direita americana está sendo feita com o setor mais vira-lata e nojento da direita brasileira, os americanistas. Estou usando o termo americanista por causa da Igreja Católica, né? Falava contra os americanistas, né? Aqui inclui esses jornalistas, estou dando nomes aqui, né? Paulo Figueiredo, né? Que não sabe nem falar português mais, né? Alan dos Santos e Rodrigo Constantino. Uma análise sobre a direita americanista será feita no futuro, mas agora não é o momento. O que importa é que essa articulação, pelo menos, está sendo feita. Do modo não desejável, é verdade, mas está sendo feita. Então, essa articulação entre a direita brasileira e a direita americana está sendo feita, não é a melhor articulação possível, mas eles estão tendo um esforço ali, tanto quanto Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, aquele pessoal todo. Até o Monark, diga-se de passagem, né? Mas mais importante do que falar do que está sendo feito, é preciso falar do que não está sendo feito. O que não está sendo feito é o trabalho interno de mudança da postura da direita. O ponto 2. A direita nacional continua atacando o centro sem parar, pois não entendeu que o centrão, apesar de ser parte do problema atual no caso, pode ser parte da solução. Ela reclama do chicote, que seria o centrão, sem entender que o problema é a mão que balança, o chicote, que no caso vai ser o PT. Né? Uma grande parcela da direita brasileira precisa mudar rapidamente a sua postura com relação ao centrão. E, infelizmente, talvez não seja possível de ser feito devido ao excesso de puritanismo da direita. Não parece ser possível que o chicote passe para a mão da direita. Para ser justo, Bolsonaro tem tentado mudar um pouco essa situação. Em suas recentes aparições públicas, nos eventos de 7 de setembro, ele tem moderado o discurso, fazendo um aceno à oligarquia local. Mas não adianta nada o Bolsonaro mudar se os seguidores deles continuarem achando que vão derrubar o sistema aos gritos de fora Xandão, coletando assinaturas para o impeachment, que, se acontecer, só favorecerá o PT. Então, tipo assim, o que eu tô querendo te mostrar é que o Bolsonaro, ele tá tentando desradicalizar um pouco, entendeu? Ele tá tentando conversar com os caras e tal, mas basicamente é só ele e talvez o entorno dele. O resto dos bolsonaristas, tudo Ítalo Lorenzon, PH Vox, aqueles pessoal Terça Livre, Alan dos Santos, é tudo virar a mesa. Não, virar a mesa, vou conseguir as assinaturas, e falta tantas assinaturas, patriotas, não sei o que, papapá, né? Se a direita quiser derrubar o Xandão, ela primeiro precisa estar no poder para indicar outro no lugar em 2026. Mas se a direita volta ao poder do modo que estamos sugerindo, talvez nem seja preciso derrubar o ministro, né? Porque eu lembro que uma época, tá? Isso acho que foi em 2015, eu acho. Eu lembro que uma época o Gilmar Mendes, ele tava enlouquecido, liberando todo mundo que tava preso. Não, libera esse cara, não, dá um habeas corpus. Lembra do Gilmar naquela época? E alguma coisa aconteceu e simplesmente o Gilmar se recolheu no canto dele. Falou, não, agora eu vou. E ele meio que diminuiu a liberação de preso e meio que ele ficou no canto dele. Então ele meio que deu uma recuada, entendeu? Naquela época também tinha direitista pedindo o impedimento do Gilmar. E assim como o Gilmar conseguiu recuar, é possível que o Xandão recue, né, se o grupo político que está junto com ele achar que é oportuno recuar. Tá?
Então talvez não seja preciso derrubar ministro, tá? Esse é um ponto, né? Se você fizer uma articulação boa, tá? E agora a gente entra num outro ponto de crítica que eu tenho sobre a direita nacional, né? Tá, vamos lá. A verdade é que a política é um jogo sujo, negrito, citação, destacado. E a direita brasileira não quer se sujar. Ela prefere ser derrotada seguindo seus princípios teóricos virtuosos do que ceder um pouco ao centrão para conseguir o poder. Isso ficou bastante claro no começo do governo Bolsonaro, onde qualquer denúncia mínima que fosse era capaz de derrubar um ministro. E os ministérios não podiam conter ninguém do centrão que tivesse alguma suspeita de corrupção. Essa é a direita limpinha dos liberais bunda mole. A direita que existe para pagar de virtuosa e perder. Lembra que eu falo, seguido, existe uma direita que a função dela é perder. Tá? A função dela é perder. E isso foi um grande erro, eu acho, fazendo talvez uma crítica ao governo Bolsonaro. Isso aí foi um grande erro, tá? Que nem eu disse, teria que ter conciliado com esses caras no dia 1. Mas quando você entra no poder com os lemas de se gritar, pega centrão... Daí é difícil, né, meu? Então, o que eu tô tentando mostrar, denunciar, é que existe um apelo muito grande à virtude, né? Por parte da direita. A direita, ela quer ser muito virtuosa, ela é muito limpinha. Ela não quer sujar a mão, não quer sujar as mãozinhas, né? Então, ela se importa mais com os princípios que ela defende do que com a conquista do poder, tá? E por isso ela sempre vai perder, né? Porque o esquerdista, ele se preocupa muito menos com os princípios dele do que com o poder. Por isso, inclusive, que eles voltaram, tá? Talvez a direita brasileira tenha acreditado em sua própria narrativa. Talvez a direita brasileira acreditou e ainda acredita que é possível fazer políticas e ser honesto. Aqui vai uma black pill sobre a política. Isso não é possível. Né? Política no mundo onde Deus morreu no campo da moral não é mais sobre honestidade e virtude. É sobre poder, amigos e inimigos. Infelizmente, a direita brasileira não entendeu que o inimigo é a esquerda e que o centro, no momento inimigo, pode tornar-se amigo. Essa mudança de postura necessária à direita nacional não parece ser possível de ser feita pela direita liberal, uma vez que eles se preocupam mais com os seus princípios do que com o povo. A direita nacionalista talvez conseguiria fazer isso, mas ela é muito pequena. O problema do maquiavelismo, a gente vai falar um pouco de maquiavelismo agora. Aqui é preciso fazer um adendo. A direita brasileira terá de abrir... Então, peraí, só um pouquinho, só para voltar assim. Então, o que eu estou sugerindo? Tá? Eu estou sugerindo que é preciso que haja uma mudança de postura por parte da direita brasileira, de não querer virar a mesa, não querer acabar com o centrão, mas buscar uma conciliação com o centrão. Essa busca por uma conciliação significa que você vai ter que negociar com bandidos, tá? Com pessoas ruins, tá? Para angariar apoio político e assim conseguir voltar ao poder. Não acho que isso seja possível, tá? Com os liberal bunda mole. Então acho que o Leandro Ruschel aceitaria um negócio desse. O Leandro Ruschel deve estar até agora. Eu não acompanho o canal dele, mas ele deve estar no Fora Xandão também, né? O Leandro Ruschel. É Ruschel, não sei se é Ruschel, né? Porque tinha um jogador do Inter que acho que era do Juventude, que era Alan Ruschel, né? Mas enfim. Então não acho que seja possível. Tá? Então, para deixar talvez bem claro o que eu estou querendo dizer, eu vou dizer assim, em palavras mais claras possível. É preciso que a direita brasileira aprenda a negociar com bandidos, tá? Com pessoas ruins, com pessoas maquiavélicas, com pessoas sujas, tá? Que a direita brasileira, ela suja as mãos. Tá? Vão sujar, o liberalzinho vai sujar a mãozinha, o liberal bunda mole vai sujar a mãozinha, não vai sujar a mãozinha. Tá? Ele vai querer virar a mesa. Ele vai querer governar a política brasileira como se Deus não tivesse morrido no campo de vista da moralidade ocidental. Tá? E por isso ele vai perder. Por isso que ele sempre perde. Por isso que a função é perder. Por isso que é uma direita incapaz de vencer a esquerda. Tá? Mas isso gera um problema, que é o problema do maquiavelismo. Né? Aqui é preciso fazer um adendo. A direita brasileira terá que abrir mão de um pouco de suas convicções e princípios em nome da tomada de poder.
Contudo, isso precisa ser feito com cuidado. Temos na nossa frente o exemplo do PT. O PT decidiu abrir mão de suas convicções para retornar ao poder a qualquer custo. Foi feito um cálculo por parte dos estrategistas de esquerda e eles chegaram à conclusão que isso valia a pena. Mas eu pergunto, valeu? Então, os estrategistas, o Zé Dirceu é um deles, né? Que é José Dirceu, articulador maquiavélico do PT. O pessoal da articulação do PT falou assim, não, a gente tem que voltar ao poder, não importa o que aconteça, né? E eles fizeram uma negociação lá com a oligarquia local e eles voltaram ao poder. Tá? Então, de um ponto de vista maquiavélico, tá, eles obtiveram a vitória. Mas, né, será que valeu a pena? Eu pergunto assim, né, no texto, será que valeu a pena voltar ao poder desse modo? Né? Retomar o poder é, de fato, muito diferente de ganhar uma eleição. Né? E aqui a gente volta naquilo que eu falei, quem que ganha uma eleição? É quem é declarado vencedor. Tá? Retomar o poder é, de fato, muito diferente de ganhar uma eleição. Dirceu está correto nesse ponto. Mas será que vale a pena retomar o poder nessas condições? Hoje o PT é um simulacro daquilo que já foi e está completamente capturado por forças externas a ele. Citação. De fato, Lula saiu da cadeia e está na presidência. Mas a impressão que temos é que ele e o PT, politicamente falando, continuam presos. Então eu acho que, de uma certa maneira, o acordo que foi feito tirou ele da cadeia de um ponto de vista físico, mas colocou o Lula e o PT, de um ponto de vista político, dentro de uma prisão. O sábio aprende com os erros dos outros. Esse exemplo do PT nos mostra que, se a direita resolver fazer as pazes com o Centrão, para retornar ao poder, ela deve cuidar para não ser refém dele, assim como é o governo Lula III. Em favor da direita, existe uma diferença entre Bolsonaro e Lula. A diferença é que Bolsonaro é popular e Lula não. No sentido de não é mais, né? Ele já foi popular. A popularidade dá governabilidade, que facilita o preço da governança e que reduziria o risco da direita se perder, assim como o PT se perdeu. Já explicamos essa diferença de governabilidade versus governança em outros episódios, mas de um modo rápido. Então vou explicar de novo, já falei já várias vezes o que é isso, né? Mas existe uma diferença entre governabilidade e governança, que é o seguinte, né? A governabilidade diz respeito à percepção de legitimidade dos cabeças de uma organização. Tá? Sempre lembra, ó, governabilidade é sobre legitimidade. Então, no caso, um governo com alta governabilidade é um governo que ele é identificado como um governo legítimo. Tá? A governança são mecanismos, né, que seria a máquina, que podem implementar uma agenda política. Então, assim, a governabilidade é alguém tentando operar uma máquina. Pensa numa engrenagem, alguém tentando mexer uma engrenagem. Tá? E a engrenagem seria a governança, seriam os mecanismos de governança. Né? Quanto maior a percepção de legitimidade, mais fácil é para aquele governo mover a máquina. Entenda, leitor, o poder político, negrito aqui, essa é uma citação importante, né? O poder, devia ter destacado ela. O poder político é um poder de natureza social. Então a mera percepção de legitimidade é uma fonte de poder em si. Né? Aqui a gente está falando sobre Pareto, né? Ou era o Robert Michels falava sobre isso, né? A natureza do poder político é uma natureza social. Né? Existem outros tipos de poder, você pode ter o poder militar e tal, pode ter o poder cultural, tem vários tipos de poder intelectual, mas o poder político ele é um poder de natureza social. Né? Lembra que eu falei em outros episódios que é você ter um ok, você dá um ok, você receber um polegar positivo de um monte de gente, que é importante. Né? Quanto mais polegar positivo, quanto mais caneta também eu falo, mais poder político você vai ter. Tá? E se você tem governabilidade, se as pessoas te identificam como um líder legítimo, tá? Mais forte tu vai ficando, porque a legitimidade ela é uma fonte de poder em si. Né? Quanto mais parecer legítimo um governo,
mais poderoso esse governo é, né? Por isso que existiu, até comentei isso no episódio sobre a Venezuela, por isso que existiu o plano de deslegitimar o Maduro, né? Eles não queriam derrubar o Maduro, eles só queriam tirar a legitimidade, porque se tu tira a legitimidade do Maduro, os mecanismos de governança vão ficar difíceis de se mover, né? Então a engrenagem, quanto mais ilegítimo é um governante, mais difícil é você mover a engrenagem de um lado para o outro, né? Então a máquina, ela opera mais fácil quando um governo aparenta ser legítimo, né? Isso aqui é um negócio de teoria, depois se tu não entendeu, dá uma lida de novo aqui no texto, tá? Por isso, quanto mais legítimo é um governo, mais fácil é dele mover a máquina. A não ser, claro, que o líder do seu grupo, né, o governo Bolsonaro 1, queira destruir a máquina. Daí a máquina se vira contra ele ligando um mecanismo de defesa. Mecanismo que o ministro Alexandre de Moraes faz parte. Mas, em teoria, se a direita brasileira tentar conciliar com a máquina, não querendo destruí-la, ela se moverá mais fácil, uma vez que Bolsonaro tem mais apoio popular que Lula. E isso reduz a possibilidade de acontecer com o governo Bolsonaro 2 o que aconteceu com o governo Lula 3, que seria o virar refém, né? Dirceu e os estrategistas do PT fizeram a escolha de voltar ao poder a qualquer custo. Mas se eu pudesse apostar, eu apostaria que eles estão muito insatisfeitos com a situação que eles estão. Esse problema enfrentado pelo PT é o principal problema daqueles que veem o poder como um fim em si mesmo. Aqui uma crítica minha ao maquiavelismo, tá? Em termos políticos, o poder é um meio para um fim. Se esse fim é a implementação de uma agenda, no sentido de que você deve buscar o poder para usá-lo para alcançar um objetivo. Tá? Só o poder pelo poder não adianta. O poder pelo poder é vazio. Né? O poder pelo poder é como uma caneta sem tinta. De que adianta ter uma caneta se você não consegue usar ela para escrever o que precisa ser escrito? Então, o problema do maquiavelismo, né, é que o poder pelo poder ele não é suficiente. Tá? O poder pelo poder não adianta. É preciso que você tenha o poder para usá-lo para implementar uma agenda. Se você só tiver o poder, é quase como se tu tivesse uma caneta sem tinta. Tá? O poder seria a caneta e a agenda seria aquilo que tu quer escrever, mas você não tem tinta. Tá? É nesse sentido. Quando o PT resolveu voltar ao poder a qualquer custo, ele acabou pagando o preço de abrir mão da possibilidade de implementação de sua agenda. É quase como se ele tivesse com uma caneta vazia na mão. A direita não pode deixar isso acontecer com ela se optar por conciliar com as oligarquias locais. Uma coisa que eu vejo, assim, uma grande verdade é que pouquíssima coisa foi implementada dentro do governo do Nine, né? O governo do Nine, tipo, ok, você está no poder, ok, você está na cadeira da presidência e tal, mas e você consegue mover a máquina? Né? Ou será que a máquina ela já está no automático, entendeu? Será que a máquina, tipo assim, porque a máquina, ela vê que o PT depende mais dela do que ela depende do PT, tá entendendo? Tenta lembrar de cabeça alguma coisa, pensa alguma agenda que o PT implementou, assim, que seria uma agenda deles, cara. Que agenda foi que eles conseguiram? Nenhuma. Né? O governo Bolsonaro, com todos os problemas, ele aprovou muito pouca coisa também, tá? Mas a impressão que eu tenho é que esse governo Lula 3 ele tá conseguindo aprovar menos coisa ainda, né? Nem as pautas principal, que seria o objetivo principal deles, que seria acabar com a liberdade de expressão no Brasil, nem isso eles estão conseguindo fazer. Eles até tentaram e tal, mas não conseguiram. Tá? Então me parece que, olha, eles estão ali no poder, ok, né? Eles conseguiram a caneta, né? Mas eles não têm tinta para escrever. Né? E no caso do organismos internacionais, ONGs, muitas vezes elas pegam a caneta da mão do Lula, escrevem, daí dão pro Lula assinar e o Lula assina, entendeu? Ele meio que não tem muita escolha. Ele meio que virou um figurante, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Pode a direita dar essa guinada conciliadora com o centrão? Na minha opinião, não.
Ou será que ficaremos mais 2 anos nessa gritaria de apertar cada vez mais a mola na esperança que ela se quebre? Né? Porque, porque parece que o plano é esse. Né? E aí que tá, eu não sei se tem plano, cara. Eu não sei se a direita brasileira tem plano, cara. Porque assim, não tem plano, cara. Tá? Lembra daqueles, confia no plano. Não, confia no plano, confia no plano. Confia no plano, patriota. Que plano, cara? Não tem plano nenhum, meu bom. Não há plano, porque não tem intelectual. Não tem gente pra fazer diagnóstico, nada, cara. O cara que seria o articulador, o pensador que estaria por trás seria o Felipe Martins, o cara foi burro o suficiente pra voltar pro Brasil. Daí você vê o nível do cidadão, né? Que isso, pô? Não, então não tem plano, né? Esse é um ponto. Eu acho que não tem plano. Eu acho que é só gritaria mesmo. É só emoção, é só instinto, é só tentativa de querer virar a mesa. Não tem plano. O Bolsonaro, eu acho que não tem plano também. Né? O negócio de São Paulo, ele tá jogando parado. Né? Falou que vai jogar parado. Né? Porque ele sempre faz isso, ele sempre joga parado quando ele tá numa indecisão. Então não tem plano nenhum. Tá? Só tá esperando ver o que vai acontecer. E supondo que assim, o que eu tô querendo tentar te mostrar é assim, supondo que o plano é apertar a mola, a ponto de quebrar a mola, eu não acho que isso é possível ser feito. Tá? Mas vamos ler de novo, que isso aqui é o parágrafo final. Aí, ó. Pode a direita dar essa guinada conciliadora com o centrão? Ou será que ficaremos mais 2 anos nessa gritaria de apertar cada vez mais a mola na esperança de que ela se quebre? Porque parece que o plano é esse. Se há algum plano por parte da direita liberal, e eu não acho que há, o plano parece ser quebrar a mola com a ajuda de Trump. Eu não acho que a direita tem força suficiente para fazer isso mesmo que o Trump volte. Não é melhor ir soltando a mola aos poucos, com cuidado, para no futuro ter uma caneta com tinta? Né? Deixar aqui você com a imagem das pessoas que mandam na sua vida, né? Andy Calloway para nos defender. Achei uma foto segurando uma caneta. Que boa essa foto aqui, né? Pera aí. Boa essa foto aqui, ó. Segurando uma canetinha aqui, ó. Quem tem a caneta com tinta, né? A direita brasileira, cara, não... Porque assim, ó, esse cara aqui é um articulador maquiavélico. 180 pontos de QI no mínimo. Né? Esse cara aqui um pouco menos de QI, mas o cara tem coragem, né? Aqui a gente volta no negócio Maquiavel, cara. Porque as pessoas não leem, cara, Isso aqui é uma raposa, tá? Espírito de raposa, espírito de raposa, espírito de leão, tá? Raposa opera com leão, tá? É assim que se governa um país. Uma raposa precisa operar com leão. Os bolsonaristas que querem virar a mesa, eles agem como leão. Não tem nenhum bolsonarista raposa, tá? Que é o cara que vai articular, entendeu? E não tem. A direita, talvez, a conclusão desse artigo é que só tem leão, não tem raposa. Tá? Sem raposa, não tem como governar. Tá? Porque o leão, qual é que é o negócio do leão? O leão, ele tem a força? Tem. Tá? Mas muitas vezes ele é imprudente e ele acaba caindo em armadilhas. Já a raposa, ela não tem a força, mas ela é inteligente a ponto de não cair em armadilhas. Tá? Então, quando você junta uma raposa com um leão, você tem uma estratégia invencível. Né? Difícil de você vencer. E a direita tem os leões? Tem. Silas Malafaia, por exemplo, é um leão. Né? Em termos espirituais. Né? O pessoal virando a mesa também, tudo leão. Tá? Só que não tem raposa. Tá? Sem raposa, leão não funciona. Tá? São duas coisas que teriam que andar juntos. Né? E no caso, o povo que quer virar a mesa também seria os lobos. Né? Então a raposa junto com o leão vence os lobos. Né? E a direita não tem uma raposa. Até a esquerda tem, ó. Até aqui a raposa da esquerda, ó, né? O Dirceu, né? E uns outros caras que estão junto, operando junto com eles, tá? Espírito de raposa, né? Raposa de esquerda, raposa de centro, né? Quem que é o cara com espírito de raposa, na direita brasileira? Quem que faz isso, cara?
O Valdemar da Costa Neto, não sei. A gente não tem, cara. Não tem nenhum maquiavelista de direita, entendeu? Eu sou o mais próximo do maquiavelista de direita. E eu não sou nem maquiavelista, porque eu sou contra o maquiavelismo. Até te mostrei no artigo um problema de buscar o poder pelo poder. Eu sou contra esse negócio de realismo político, né? Então eu sou contra o maquiavelismo e eu também não gosto do termo de direita. Porque tem aquela conotação liberal, né? E eu, tipo assim... Talvez eu seja um cara tenha uma postura mais maquiavelista de direita, tá? Mas eu não faço parte do governo não, cara. Eu sou só um cara no interior do Rio Grande do Sul escrevendo uns textos e comentando umas coisas. Eu não mando nada, não apito nada, né? E aí eu fico desgraçado da cabeça com a casta da intelectualidade de direita brasileira. Eu já fiz vários vídeos reclamando da intelectualidade de direita brasileira. Que os caras estão muito mais preocupados em vender curso do que fazer análise, né? E a direita brasileira precisaria de analista, precisaria de maquiavelista, precisaria de raposa, precisaria de um monte de coisa que não tem. O que tem é um monte de gente gritando, querendo virar a mesa, fora Xandão, mais Brasil, menos Brasília, se gritar, pegar centrão. Vai perder, né? Vai perder, não tem como vencer, vai perder. Né? Então vai perder. Tá? Se tu me perguntar o que eu acho na atual conjuntura, vai perder. Tá? Principalmente porque não quer sujar as mãozinhas bonitinhas, né? Não quer sujar as mãozinhas, né? Se sujar, negociar com um bandido, né? Tu acha que um desses dois, tu acha que esses caras têm problema em negociar com um bandido? Tu acha que o Dirceu aqui, ó, tem problema em negociar com um bandido? Agora, enquanto tu se preocupa mais com os teus princípios, né? Que nem essa direita bunda mole, nojenta, liberal, conservadora, enquanto tu se preocupa mais com isso do que com o povo, cara, você vai perder. Aliás, eu vou te mostrar um vídeo aqui. Pera aí, deixa eu ver quanto tempo já foi aqui. Tá, 1h e pouco, tá? Tem como vamos fazer um react ao vivo aqui. Eu vou procurar um vídeo aqui, fazer um cortezinho e eu já volto. Tá, a gente vai ver este vídeo aqui, ó. A thumbnail é uma foto do Salles, abre aspas. Desmontaram minha candidatura. Eu sou um beta. Eu li essa frase e falei frase de beta. Desmontaram a minha candidatura, cara. Perdi minha candidatura. Eu passei muita raiva vendo esse vídeo, cara. 6 minutos, bem curtinho, tá? Bem curtinho mesmo, tá? A gente vai assistir junto aqui, tá? E você vai, depois desse episódio, você vai entender o nível de raiva que eu senti vendo esse vídeo, tá? Ai, desmontaram a minha candidatura. Não me deixaram concorrer. Cara, meu Deus do céu, cara. Este cidadão aqui, deixa eu mostrar ele aqui, cadê? Este cidadão aqui, né? Ele é o principal responsável, né, pelo que está acontecendo em São Paulo. Esse cara é o principal responsável por Pablo Marçal e Nunes, né? Pablo Marçal e Nunes não existiriam se não fosse este cidadão aqui não querer se sujar as mãozinhas. Não quer sujar as mãozinhas, não quer negociar com o Centrão. Não me deixaram concorrer. Por quê? Porque você não tem capacidade de articular com o bandido e negociar com o bandido para ter para conseguir a vitória, né? Saiu com as mãozinhas limpas, mas puxaram o tapete do cara. Quer dizer, vamos ver o vídeo que você vai ficar desgraçado da cabeça, meu. Tá? Rapidinho, tá? Eu sei que esse episódio tá meio longo, mas a gente vai aos pouquinhos, vamos assistir, ó, tá? Falar sobre as eleições de São Paulo. Vamos. Estão bem movimentadas aqui. O Ricardo Nunes, ano passado, quando você entendeu que o PL não iria bancar sua candidatura, ele disse que você agiu com falta de tranquilidade e humildade naquela ocasião, quando retirou o seu nome e disse que... Tranquilidade e humildade, leia-se, não quis negociar com bandidos, tá? Que não ia participar mais, alguma coisa assim. Você acha que essa crítica que se faz a você, de um pouco impaciente, um pouco colérico, ela é uma crítica justa? Veja, eu sou verdadeiro. Eu não sou fingido, eu não gosto de esquema, não faço tratativa impublicável, né? Tudo que eu penso e tudo que eu acredito, eu tenho a tranquilidade de dizer isso em público. Olha que bonito, olha que gostosão, não negocia com bandido, ele é honesto, ele é maravilhoso. Olha que cara, vamos de novo. O senhor
Ministro Ricardo Salles, olha que ser humano maravilhoso, olha que ser que tá ótimo. Vamos de novo. Não sou fingido, eu não gosto de esquema, não... Crítica que se faz a você de um pouco impaciente, um pouco colérico, ela é uma crítica justa? Foi. Veja, eu sou verdadeiro. Eu não sou fingido, não negocio, eu não gosto eu não de negocio, esquema, não faço eu não negocio, tratativa impublicável. Não negocio. Tudo que eu penso, eu não negocio. Tudo que eu acredito, eu tenho a tranquilidade de dizer isso em público, dizer isso na imprensa e falar isso nas minhas redes sociais. E infelizmente a política brasileira virou um lugar onde as coisas são muitas vezes impublicáveis. Não é que virou um lugar onde as coisas são impublicáveis. Sempre foi um lugar onde as coisas são impublicáveis e você estava achando que fosse ser de outro modo. Não é assim não, meu bom. Né? E a pessoa não está acostumada a lidar com isso. E até a própria campanha do Pablo Marçal mexe com isso daí. Na eleição de 2024, quando eu disse que era candidato a prefeito aqui em São Paulo, no início desse ciclo eleitoral, dessa eleição de agora, eu, como você disse, sou um dos deputados mais votados do Brasil e do estado de São Paulo e da capital. Então, o Boulos também o é, pelo lado da esquerda, evidentemente, e ele foi escolhido para ser o candidato do lado da esquerda. Qual é o sonho de... Que parênteses, foi uma péssima escolha também. Todo direitista que é bom de debate e sabe tratar dos assuntos. É debater com o Boulos. Porque o Boulos é o alvo preferido nosso. Cara, simboliza tudo que há de ruim. Né? Mas, por outro lado, fala bem. É um cara inteligente. É que ele usa essa inteligência dele. Mais um parênteses. O Boulos fala muito bem, cara. A oratória do Boulos é muito boa, cara. Ele até no se expressar com as mãos, assim, ele se expressa bem. Mas é aquela coisa, né? Só a retórica sem a ética, né? Tipo assim, a retórica ela não tá preocupada com a verdade, né? A retórica tá preocupada em te convencer que aquilo que foi dito é a verdade. Né? Ou é a mentira, dependendo do caso, né? A retórica não tem compromisso com a verdade, a retórica tem compromisso com o convencimento. Então é possível tu ser muito bom em retórica sendo um desgraçado, né? Como é o caso do Boulos, né? E a habilidade dele é retórica para defender coisa ruim. Então, eu queria ser candidato primeiro para defender a minha cidade, que eu sou paulistano, conheço muito aqui, tive muitos votos aqui. Falei, vou defender a minha cidade sob a ótica da direita. Não Perfeito. Por uma questão patrimonial, porque eu quero cargo, porque eu quero distribuir secretaria, distribuir subprefeituras e tal, que é a situação atual. Quero defender porque eu entendo que existe uma maneira de olhar a administração pública, de enxergar os problemas da cidade sem negociar com o Centrão. Todos os campos, educação, transporte, segurança, moradia, tudo. Tem uma visão, tem uma maneira de você olhar isso com o prisma da direita. E o Boulos olha esses mesmos assuntos pelo prisma da esquerda. Então, eu falei, esse é um embate ideal. E eu tinha certeza que eu ia derrotar o Boulos. E eu tenho até hoje essas... Não, eu acho assim, ó, eu acho que se o Salles tivesse ido contra o Boulos, eu acho que ele teria vencido. Não, talvez teria vencido até no primeiro turno. Talvez não teria a discussão Marçal, Nunes e tal, né? Mas o que aconteceu? Por que não me deixaram concorrer? Ai, eu sou um beta, não me deixaram concorrer. Com certeza. O PL, que era o partido que eu fui eleito deputado, fez a maior bancada federal do Brasil, a maior bancada estadual aqui do nosso estado. Ou seja, tinha toda a legitimidade para dizer nós vamos lançar candidato próprio. Ainda que o risco dessa legitimidade seja eventualmente perder. Volto à frase do início do programa. É melhor perder de pé do que ganhar de 4. Você... É melhor... Vamos de novo. Só mostrar aqui. Essa frase aqui, essa frase me deixou particularmente puto. Vamos de novo. Ó. Ainda que o risco dessa legitimidade seja eventualmente perder. Volto à frase do início do programa. É melhor perder de pé do que ganhar de 4. Ponto. Para. É melhor perder de pé do que ganhar de 4. Pergunto ao senhor Ricardo Salles, né? Melhor para quem? Melhor para quem? Quer dizer, ok, você saiu em pé, você perdeu em pé, né? Puxaram a tua candidatura, você saiu como gostosão, honesto, maravilhoso, ok. Porque você não quis se corromper e negociar com o Centrão, que seria o ficar de 4, né?
Foi bom para você? Foi bom, você saiu de cabeça erguida, mas e o povo de São Paulo? O povo de São Paulo, tá? Vou usar a metáfora chula aí de ficar de 4, o povo de São Paulo está de 4 agora, nesse momento, né? Você tem uma piroca desse tamanho aqui, tá? Do Marçal, e uma piroca também grande do Nunes, né? Os dois caras já estão ali, e vão botar no rabo do paulistano. Quer dizer, então, beleza, é melhor, como é que ele falou? É melhor você perder em pé do que ganhar de 4, talvez melhor pra tua biografia, pra você sair de gostosão, dizer que não negocia com um bandido, que é um cara cheiroso, que é um cara lindo, maravilhoso, mas e o povo? O povo, ó, tô que nem aquele quadro da Praça é Nossa que o cara batia atrás de um açucareiro, assim, né, de um saleiro, e o povo, pá. O pessoal nem lembra mais da Praça é Nossa. Então, assim, ok, você saiu como o gostosão, lindo, maravilhoso, que não negocia com bandido, que é o cara honesto, que é o cara virtuoso, não sujou as mãozinhas, ó. Saiu com a mãozinha limpa, tá? Quem se ferrou foi quem? Foi o povo, que agora tá entre Marçal e Nunes. Meus parabéns, viu? Meus parabéns, viu? É isso aqui que eu falo, que é a direita limpinha, que é aquilo que é a direita que existe pra perder. Esses caras, a função desses caras é perder, porque eles não entenderam que política é negociação. Poder, ele é, que não eu falei, natureza social, toma lá da cá, aperto de mão, polegar positivo, caneta de pessoas importantes, tá? Agora, tu achar que, não, eu vou ser o cara honesto, não vou negociar com ninguém, os caras vão puxar o teu tapete. Evidentemente, eles vão puxar o teu tapete, meu querido. Tá? A política, ela precisa que tu seja flexível, tá? Como se fosse uma luta de judô, né? O judô, se o cara é muito duro, no judô, o cara é facilmente derrotado por um cara flexível, né? E esse cara aqui, ele não é flexível, ele simplesmente, ou vai ser do meu jeito, ou eu não vou, ou não sei o que. Daí os caras, então tá, então a gente não vai, a gente vai negociar com outros caras, né? Então esse cara, eu preciso que tu entenda, esse cidadão aqui era para ser o candidato a prefeito de São Paulo, né? Não quis negociar com o bandido, não quis indicar a secretaria pra nada, porque não quis sujar a mãozinha, quis ficar com a biografia dele limpinha, bonitinha, tá? Maquiavelismo zero, tá? Saiu de pé, ok, pra não ficar de 4, mas o movimento dele sair de pé botou o povo de São Paulo, 12 milhões de pessoas, vão ficar de 4, vão tomando, tá? Nos próximos 4 anos, por causa desse cara aqui, tá? Por causa da inflexibilidade desse cara aqui, por causa precisamente desse tipo de direitista que existe, cara, que não dá pra tancar um cara desse, meu Deus do céu. Como é que... cara, pera aí, cara, já me deu uma ansiedade aqui, vamos voltar aqui. Ou seja, tinha toda a legitimidade para dizer nós vamos lançar candidato próprio. Ainda que o risco dessa legitimidade seja eventualmente perder. Volto à frase do início do programa. É melhor perder de pé do que ganhar de 4. Você vai e apoia uma pessoa que não representa seus valores, um grupo que não representa aquilo que você acredita, que age de maneira distinta daquilo que você defende e acha que ganhar com ele é vitória? Não tem cabimento. Então, eu me coloquei como candidato. É vitória sim, tá? Falei, quero ser candidato, lutei para ser candidato, cheguei a ter quase 18% das intenções de voto, que é praticamente o que o Marçal chegou agora. Então, isso já estava consolidado. E o sistema partidário, os esquemas administrativos... O sistema partidário, me tiraram. Cara, que intancável, cara. Intenções de voto, que é praticamente o que o Marçal chegou agora. Então, isso já estava consolidado. E o sistema partidário, os esquemas administrativos, os conchavos, desmontaram a minha candidatura. Não foram eles que desmontaram a tua candidatura. Foi você que desmontou a sua própria candidatura, porque você teve o tapete puxado, porque você não teve a capacidade de sentar em cima do tapete e não deixarem puxar o seu tapete, tá? Você ter a indicação por uma candidatura faz parte do mérito político. O mérito político envolve você ser flexível. Você não foi flexível, você não teve mérito suficiente para ser indicado, tá? E porque precisaria negociar com o bandido, você é limpinho, tá?
E por isso você perdeu a sua capacidade de concorrer à Prefeitura de São Paulo. Né? Não quis indicar um cara numa secretaria lá, não quis indicar outro cara não sei aonde lá. Tudo bem. O Nunes foi lá e ofertou pros caras, ó. Quer a secretaria aqui? Pode pegar. E os caras, então tudo bem, a gente vai te lançar de prefeito. Pronto. Né? Esse cara, ele não pôde concorrer para a Prefeitura de São Paulo por culpa da sua incapacidade de articulação com pessoas de uma índole duvidosa. Né? Mas pelo menos saiu de pé, viu? Pelo menos não perdeu de 4. Saiu com as mãozinhas limpas, que é o que importa. Tá com a mãozinha limpa, né? Cara. Porque já tem os seus acordos para repartir secretaria, para repartir subprefeitura, para repartir verba disso, verba daquilo. Acordo com o Valdemar? Acordos do centrão fisiológico, do sistema, né? E diz, olha, você fica com tais secretarias, você fica com tais subprefeituras, tal, vamos acochambrar isso aqui, vamos dividir, vamos retalhar a administração pública, que vem de muitos anos, né? E o que eu tenho dito é que a cidade de São Paulo, também há muitos anos, isso não começou agora, está na mão de máfia de tudo quanto é coisa. É máfia do lixo, máfia do transporte, máfia da caçamba, máfia do asfalto, máfia da iluminação, máfia do não sei o quê, máfia do não sei o que lá. Sim, é assim, isso é o Brasil, tá? O Brasil é isso, tá? Eu queria adotar na cidade de São Paulo o que o Rudolph Giuliani adotou em Nova York. Americanista safado. Para você botar ordem na cidade, lei e ordem. A política do tolerância zero, para você implementar lei e ordem, ela pressupõe que você faça esse dever de casa, comece dentro da própria administração pública. Porque você não tem moral para impor à sociedade, para colocar ordem na cidade e na sociedade, se você não começa essa lição de casa interna corporis na administração. Então, e aí o sistema não quer de jeito nenhum. Tudo que o sistema não quer é um cara como eu, né? Um cara que vai botar ordem. Olha que bonito, olha, vou de novo. Tudo que o sistema não quer é um cara como ele que vai botar ordem. Olha que gostosão, olha que maravilhoso. Não quer de jeito nenhum. Tudo que o sistema não quer é um cara como eu, né? Um cara que vai botar ordem desse jeito, cara vai sanear o troço. Não, esse não, de jeito nenhum, não, radical, esse não pode, esse não, vamos combinar, vamos arranjar outro nome de qualquer jeito. E bloqueia o Salles, vai contra o Salles não pode. Por quê? Porque eu sou de direita? Não. Eles contaram essa historinha de que direita na cidade não ganha. Isso é mentira. Isso é balela. Essa é a historinha politicamente correta que eles contaram para esconder o motivo real, que é o Salles vai acabar com a farra, o Salles vai acabar com a sacanagem. Vai virar a mesa, não vai negociar com o Centrão. O que acontece? Mecanismo de defesa foi tirado, puxaram o tapete. E, portanto, o Salles não nos serve, corta o Salles. Foi isso que aconteceu. E aí, de repente, começa a eleição e surge um nome, que é o Pablo Marçal, que, bem ou mal, pegou vários pontos do meu discurso, vários pontos daquilo que eu falo, e está provando, por A mais B, que a direita pode ganhar a eleição, ou que os princípios que ele defende de direita podem ganhar a eleição. Tá aí. Que princípio? Tu acha que o Pablo Marçal tem princípio, cara? Ultrapassando sem essa grande aliança de partidos que se formou. Veja que essa fórmula, Bruno, essa fórmula de muitos partidos, muito tempo de televisão, muito dinheiro, mas poucos posicionamentos, pouco conteúdo, pouca sinceridade, pouca honestidade, pouca verdade intelectual, né? Sinceridade, honestidade intelectual e verdade, perde eleição. O Geraldo Alckmin perdeu em 2018 fragorosamente para o Bolsonaro e o Rodrigo Garcia perdeu em 2022 para o Tarcísio. Com toda a máquina, todo o tempo de televisão, fundo partidário, dinheiro, apoio disso, tudo. Perdeu a eleição. Por quê? Perdeu a eleição para alguém que defendia as coisas com coração, de verdade, sabia falar, sabia defender, sabia debater. Então eu acho que São Paulo poderia... Sim, aí que tá aquilo que eu falei. É preciso que você tenha princípios. Você não vai ganhar sem princípios, porque é aquilo que eu falei no artigo, né? É preciso que haja princípios, mas ao mesmo tempo é preciso que tu consiga negociar com os caras, tá? Poderia ter, como eu disse, uma candidatura vencedora na direita se eu pudesse ter sido candidato. O sistema me boicotou, me deixou de fora, e aí surge o Pablo Marçal, que está bagunçando todo o coreto aí. Oh, coitadinho, o sistema te cortou, coitadinho, oh, coitado. Não quis sujar as mãozinhas, não sujou as mãozinhas. Ai, cara, não dá, meu.
Não dá, meu. Beleza. Pelo menos saiu de pé, né? Pelo menos perdeu em pé, né? É isso que importa, né? Perdeu em pé. Perdeu em pé, né? Perdeu em pé. E também você pensar assim, que você tá entre perder em pé ou ganhar de 4 é 8 ou 80, né? A política não é assim, né? A política vai exigir que você fique um pouco ali de 4 também, mas que metáfora ruim, né? Mas às vezes você vai botar o cara de 4, entendeu? Entendeu? Ali é o troca-troca, entendeu? É a negociação, né? Agora, ou vai ser do modo que eu quero ou não vai ser, o pessoal do Centrão falou, não, então não vai ser. A gente vai puxar o teu tapete, vai te cortar, vai indicar um outro cara que conversa com a gente, e agora tá aí, tá? Então, a ideia de você tentar fazer um sistema sem conchavos não funciona, tá? Não funciona. Deveria negociar. Tá bom, cara. Então, agora, tu acha que a direita vai ter essa mudança de postura? Não, esse aqui é só mais um direitista. Tá? Esse cara aqui é só mais um. Tá? É só mais um. Tá? Tem uns quantos caras na direita brasileira que é assim, que o cara quer ou vai ser do meu jeito ou não vai ser. Tá num estilo bem revolucionário mesmo, assim, né? Ou vai ser agora ou não vai, ou vai ser do jeito que eu quero ou não vai ser, eu não vou negociar com ninguém. Se gritar, pegar Centrão. Mais Brasil, menos Brasília. É melhor perder pé que ganhar de 4, entendeu? É isso aí, cara. É isso aí, né? Daí depois o Xandão persegue os caras e os caras ficam, o que aconteceu, cara? Por que Pô, que injusto. Os presos do 8 de janeiro, cara. Ah, cara, não dá mais, cara. Não tem como botar. A culpa de existir o Marçal, né? Existiu o outro, o Nunes e o Marçal, é desse cara aqui. Tá? Um é da incapacidade desse cara de articular com pessoas de índole duvidosa. Tá? De não conseguir negociar, não conseguiu montar uma candidatura, se lascou. E daí vem com desculpinha de beta, de homem de beta mental. Oi, me cortaram, me tiraram, puxaram o meu tapete. Cara, eu vou dizer pra você um negócio, cara. Né? Eu sou um cara de humanas, tá? Fiquei muito tempo, tá? na área de humanas, tá? E ao longo de muitos anos da minha vida, muita gente quis puxar meu tapete, tá? Do começo ao fim, da graduação, no mestrado, no doutorado, muita gente, a grande maioria das vezes eles não conseguiram. E às vezes que eles conseguiram, foi por culpa minha, tá? Que não segurei o tapete, tá? Então, você ficar com desculpinha, me puxaram meu tapete, cancelaram minha candidatura, a culpa é sua, tá? A culpa é sua, tá? Desculpa falar assim, mas desculpinha, cara, pra cima de mim não dá não, cara, tá? Enfim, vamos fazer uma pausa aqui no negócio, que vamos voltar aqui pro pessoal maravilhoso aqui. Vamos fazer uma pausa, cara, que tem 50 comentários. Acho que eu vou gravar. Cara, acho que eu vou pausar o vídeo, acho que eu vou gravar amanhã, cara. Porque já tá muita coisa. Deixa eu ver quanto tempo já deu aqui, cara. Tá, já tá quase 1h40. Eu acho que eu vou pausar, tá? E eu vou voltar no outro dia e eu gravo os comentários no outro dia. Vai atrasar um pouco pra sair o vídeo, tá? Mas eu vou ler os comentários porque os caras leram o artigo e tiraram um tempo pra ler e botar um comentário. É sacanagem eu não comentar, né? Os comentários. Mas é muita coisa, ó, tá? Bastante gente falando. Eu vou ler tudo isso aqui logo em seguida, tá? Tu nem vai notar, eu já vou só fazer um corte, eu já vou voltar no outro dia pra ler tudo isso de comentário. Tem mais ainda, ó, tá? Então é isso. Vai mais umas 2 horas dentro do comentário, né? E é isso aí, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau.